Oi, gente, a aula hoje é sobre pôster ou banner, como vocês chamam, para apresentação de trabalhos. A gente sabe que tem acontecido muito comumente em ambientes acadêmicos, universidades, escolas, feiras de ciências, secretarias de educação, apresentações, feiras que exigem que a pessoa produza um texto que dê apoio à sua apresentação. E esse texto não é um PowerPoint, e sim um banner, que a gente também pode chamar de pôster acadêmico, né? Como é que ele funciona? O que danado é isso? E como é que a gente pode escrever sobre isso? Primeiro, vamos entender o que é. Tem aí uma definiçãozinha. O pôster, texto curto usado por estudantes e cientistas para apresentar resultados de pesquisas ou pesquisas em andamento. Ou seja, o pôster é utilizado para fazer com que eu, que sou o espectador, entenda de maneira bem resumida, a gente quando fala resumido é resumido mesmo, de maneira bem resumida, qual é o meu objetivo, por que é que eu estou fazendo aquela pesquisa, que resultados eu cheguei, qual foi o método que eu usei para fazer essa pesquisa, então, tudo isso de maneira muito resumida, porque ele é um apoio, uma base para a minha apresentação. Ele não é a apresentação. Apresentar a pesquisa não é ler o banner. O banner está lá para me apoiar. Eu lendo o banner, eu vou ter uma ideia do que foi feito. Eu só vou entender o que foi feito depois que eu escutar a apresentação da pessoa, né? Normalmente se apresenta em página única, de dimensões de 80 centímetros por 1,20. Normalmente são as dimensões que um banner tem. Então a gente tem. Perceba aí que ele é pequeno e que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai colocar nele. Quais são as características? Linguagem formal e resumida. Né? Ninguém vai usar gírias. A gente vai procurar a linguagem mais próximo do padrão possível. Uso de fotos, esquemas, desenhos, linhas de tempo, infográficos, gráficos. Você fica livre para utilizar coisas que chamem a atenção aos olhos de quem está assistindo à apresentação. Que partes ele apresenta? Cabeçalho, introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e referências. A gente vai dizer um pouquinho o que é cada uma dessas partes. O cabeçalho são os dados da instituição, orientador e o autor ou estudante. Né? O autor é o estudante, ou o pesquisador, o cientista. Introdução. As motivações para a pesquisa é a contextualização, ou seja, o que é que me levou a achar essa pesquisa interessante e esse problema que eu estou tentando resolver, isso que eu estou tentando apresentar, está envolvido dentro de que contexto? O que tem em volta que faz com que esse tema se torne interessante? Os objetivos são a finalidade da pesquisa, para que eu estou fazendo essa pesquisa? Para analisar, para compreender, para interpretar, para mostrar, para contribuir, para identificar. Então, eu tenho vários objetivos nas minhas pesquisas e aí eu vou ter que deixar isso claro. Metodologia, descrição da forma como a pesquisa foi feita. Foi só por leitura de sites ou de livros? Teve entrevistas? Houve cálculo? A pesquisa foi para um laboratório? Então, qual foi o método que se utilizou para se fazer a pesquisa? A pesquisa propriamente dita, o resultado de uma pesquisa propriamente dita, o que aconteceu, que conclusões eu vou chegar, né? Com essa metodologia. E as conclusões é a relação que essa pesquisa tem com a sua vida, com o cotidiano. Foi que ela mudou na sua forma de ver o mundo, de ver aquele conteúdo. E as referências são as fontes onde foram tiradas as informações usadas na pesquisa, são os sites, são os livros, são as pessoas que foram entrevistadas e assim sucessivamente. A gente tem aqui uma seleção grande de pôsteres, né? Esse primeiro pôster que a gente está vendo aí é um pôster que tem uma pesquisa. Eu tenho um orientador, o professor Dr. Fábio Mosini, eu tenho o autor Andrei César Schneider, eu tenho aí o título, não tenho cabeçalho, mas eu tenho as informações da instituição pelas logomarcas
da instituição. Eu tenho um esquema aí, um esquema de um ciclo, né? Um esquema que diz um ciclo. Tem aí o método da pesquisa, que é análise de dados estatísticos, ou seja, ele analisou gráficos, né? E as conclusões que ele chegou. Ele tem justificativa, hipótese, e as referências estão aí bem pequenininhas. Eu achei esse pôster meio desorganizado. São exemplos tirados da realidade, viu, gente? São exemplos que eu tirei da internet, de pôsteres que foram usados verdadeiramente. Essas referências imensas aí e que a gente não dá para ler, é interessante. Normalmente a gente usa letra menor para referência mesmo, tá? Esse pôster já é mais animado. Eu tenho aí no cabeçalho, eu também só tenho o nome do evento, a logomarca, eu tenho o autor e o tutor. Eu tenho a introdução e tenho a metodologia e os resultados. As considerações finais estão ali no meio, aí ele colocou fotos, colocou também um gráfico de barra para a gente entender, e inclusive incluiu a informação do seu contato, se alguém quisesse procurar saber com ele mais informações sobre a pesquisa dele, né? Lembrando que esse material, para você ler o conteúdo de cada um, vai estar disponível para vocês na sala de aula virtual. Esse outro aí faz parte do encontro de gêneros na literatura, na linguística e na literatura. Eu tenho o encontro, o nome do evento, o título e os autores. Veja que não tem cabeçalho, não tem a instituição, só tem o nome do evento, que também é uma instituição, mas não tem o evento de origem das pessoas que fizeram esse pôster. Eu tenho a introdução, eu tenho uma justificativa para a pesquisa. Normalmente a justificativa faz parte da introdução, mas aí ele separou. Eu tenho objetivos e o desenvolvimento da pesquisa, aí tem que seriam os resultados, né? Que aí ele traz o pressuposto teórico. Veja que esse não tem metodologia, né? E tem a conclusão e a bibliografia, que na verdade referências e bibliografia, em algum momento eles são considerados sinônimos. Esse outro aí eu tenho muitas fotos, também está bem separado aí o cabeçalho, bem cheio, né? E muito texto, podia ser mais resumido. Eu acho que esse aí ficou muito, como é que eu digo, muito volumoso. Nesse outro eu só tenho uma imagem, coitado, e muito texto. Muito texto, minha referência quase não dá para ver, aí no finalzinho, aí embaixo tem a metodologia, a leitura da fábula, dramatização, estudo do ciclo de vida, e por aí vai. Tem enfim, tá bem interessante, né? O cabeçalho ali em cima, vocês estão vendo alguns exemplos para vocês pensarem como vai ser essa produção. Esse outro é interessante, é um sobre tatuagem, sobre psicologia, achei muito interessante esse pôster. Depois vocês deem uma lidinha nele quando forem no momento, mas ele é bem interessante. Infelizmente eu acho que ele tem texto demais, poderia ser texto de menos, mas eu fiquei muito curioso para assistir essa apresentação, quando eu li esse pôster. O bom pôster faz isso com a gente, deixa a gente curioso, né? Sobre a tatuagem, sobre por que a pessoa usa tatuagem, ou por que ele escolhe determinadas tatuagens, é interessante. Cinema em cartaz diálogos com a educação, então sobre como o uso esse é sobre o uso do cinema na educação, e o que ele usa de diferente é uma tabela. Eu achei isso pobrezinho, podia ter usado mais imagens, né? Já que é cinema, né? Cinema pressupõe o audiovisual, podia ter pelo menos mais imagens, né? Acharia mais interessante que tivesse. Mas tem os objetivos, tem a metodologia da pesquisa. Normalmente, muitas vezes, os eventos dão modelo. Olha aí, esse é o modelo do evento. Aí, Gêneros de Literatura, ele dava o cabeçalho e você preenchia da maneira... Veja como ele sempre sugere o uso de imagem, né? Esse é de outro evento, modelo do painel para o encontro de pós-graduação. Veja que esse pede muito mais figura, muito mais gráfico, tá? Então é isso, gente. O pôster é um texto que a gente vai usar, e vocês já viram, inclusive no TCF dos nonos anos, e então a gente vai, sim, pensar na produção de um pôster, tá certo? Até a próxima.